que o Botafogo tomou um calote. O que aconteceu com as vendas de PR e Adriel? Complicado, Arthur? cara. Porque assim, pra você que não tá situado, Boa. alguém que não tiver situado na história, é o seguinte, de acordo com o que vinha sendo divulgado, tá? Vou trazer aqui pra vocês, o esperado era que o Botafogo recebesse cerca, no total ali, de 20 milhões de É euros isso, mano. na transferência do PR e do Isso Adrielson dá para o Lyon. 106 milhões de reais, tá? 106 milhões de 106, reais pelas vendas 600, dos mais ou dois menos. para o Lyon, que é um time também que o John Textor é um acionista É ali, isso. um dos maiores acionistas, um dos donos do É, time. o Botafogo tá sendo meio que um clube satélite do Isso, Lyon, né? exatamente, Mesma coisa do RB, exatamente. do Bragantino para outros É, RBs da é, vida. isso aí. Talvez o Bahia pro City daqui a um tempo, mas enfim. Mas porém, Arthur, eu trago aqui pra você. 20 milhões de euros, né? Pô, uma boa venda. Dois jogadores por 20 milhões de euros. 106 milhões? 106 milhões, pô, o cofre do clube enche, né? Mas... Tá com o cofre cheio? Pô, não. E o seu? Ah, tá. Porém, o clube francês anunciou que pagou 3,25 milhões de euros, apenas 17 milhões de reais por PR e Adrielson. É isso. E no total deu 6,33 milhões de euros, 36 milhões de reais. E o clube carioca ainda pode ficar com 50% do lucro numa venda futura. Cara, dá pra entender essa negociação? Cara, muito difícil entender tudo o que tá acontecendo. Eu acho, não sei se chega a tanto, mas talvez isso possa servir de um alerta pro Botafogo daqui a um tempo e pros torcedores em relação a negócios contra os times do Eita. John Textor, né? Porque, cara, será que tá valendo a pena isso? Porque o Lyon, em certo momento, enfraqueceu o Botafogo tirando o Jefinho, e aí o Jefinho não conseguiu se situar muito bem lá Sim. e agora está voltando, voltando ao pro que Botafogo. tudo indica. Já acho E que foi aí- anunciado, se não me e engano. aí tirou o Adrielson e o PR, que foram dois jogadores importantíssimos nesse campeonato do Botafogo 2023, apesar de não ter vencido o título e etc. Mas foram jogadores que tiveram um bom nível. Os dois foram convocados para a Quando seleção o brasileira. Botafogo tava no melhor momento, É eles- isso, o Adrielson estava no radar e o PR chegou aí à seleção brasileira. O Adrielson foi também. Foi também? Quando Então, aquele zagueiro foi cortado. o Nino? Foi o Nino, ele foi no lugar do Nino. Então. E aí, cara, fica esse alerta. Será que tá valendo a pena, assim, fazer esse investimento nos times do John Textor? Será que vale a pena negociar dessa forma com os times do John Textor? E aí, assim, vai ser uma resposta, uma pergunta retórica, né? Porque é o John Textor negociando com ele mesmo. Então isso vai continuar acontecendo. Mas não sei, talvez se a torcida fizer algum barulho, talvez se eu essa acho que deveria situação fazer. continuar acontecendo, possa ser que alguma coisa aconteça. Porque, cara, tá muito estranho. Era pra receber 100 milhões, recebeu 30? Porque assim, quando foi anunciada essa venda, já teve um burburinho na época de, Sim. pô, o John Texas já tá É isso. tirando mais jogadores aqui do Botafogo, porque na época que isso foi anunciado, o Botafogo tava ali no seu auge Sim, na temporada. isso aí. E aí a torcida já deu aquela chiada que, pô, ano que vem já vai começar a desmontar isso. esse time, tá dando certo. E aí saem jogadores pro time do John Textor, beleza. Até aí eu acho que assim, nada tão extraordinário, Absurdo, porque o valor era um beleza. valor ok. Sim, sim. Porque os jogadores de defesa sair por esse valor, pô. A gente vê o Nino, por exemplo, que saiu por 5 milhões de euros. Não, então, aí você pega o valor oficial que foi anunciado agora pelo Lyon, é quase o valor do Nino, É pô. quase o valor do Nino. Ó, Dois jogadores. O Adrielson foi 3,5 milhões de euros. Isso dá 19 milhões de reais. É muito, muito baixo, cara. Foi abaixo do... Como é que é? Não, o Adrielson foi 3,5 milhões de euros. Ah, tá. Isso dá 19 milhões de reais. O que tu Ah, entendeu tá. falando? Não. Entendeu outra coisa? Eu falei outra coisa? Não, tu falou isso mesmo. Ah, beleza. Isso dá menos do que o Nino, que a gente criticou muito aqui, que foi vendido por 5 milhões de euros, 25 milhões de reais. Sim. A gente sabe que o Botafogo tá estruturado financeiramente, é um clube SAF agora, tá tendo um investimento legal. Mas, cara, será que vale tanto a pena, assim, se desvencilhar de bons negócios porque tá numa situação financeira ok? Porque eu não sei se vale a pena, a gente não sabe até quando esse momento do Botafogo financeiramente bem vai durar. A gente não sabe até quando o John Textor vai estar investindo no clube. Será que vale tanto a pena, assim, abrir mão de bons negócios para vender para um clube que é maior, mas que está sob o mesmo domínio do presidente? É estranho, né, cara? Cara, isso é estranho, porque, se eu não me engano, além do Lyon tem o Crystal Palace Crystal também, Palace, tem aquele clube lá da Bélgica, que né, o Caçapa foi treinar, É isso. Cara, assim, é uma situação desagradável, os torcedores estão bem chateados com isso, se sentem... Pô, é porque, cara... Meio usados, né? É muito difícil você ter o seu clube, entre aspas, vendido. Sim. Porque você perde ali aquele patrimônio. Por um lado é bom também, porque você meio que tira seu clube das mãos daqueles sócios proprietários que estão ali sugando o time há muitos e muitos anos. Sim. O que foi uma das coisas que gerou a crise no Botafogo, né? A grande crise que o Botafogo quase faliu. Sim. Se não fosse a SAF, o Botafogo poderia ter fechado as de portas. fechar as portas mesmo.
Então, E nem foi há tanto tempo assim, né? Não, Isso foi assim, 2021. isso, Foi? quando o Botafogo foi rebaixado 2 ali. anos atrás. Então, assim, o John Textor chega, dá uma moral pro Botafogo, dá um gás, começa a investir. E vamos ver, cara, na próxima temporada. Até agora, nesse começo de janela, não tem nada grande assim pro Botafogo. Não foi nada divulgado assim que o Botafogo vai trazer grandes jogadores, grandes contratações. Trouxe o Jefinho até agora. E, pô, trouxe o goleiro John também, Sim. que chegou, foi anunciado para o lugar do Lucas Perry. Mas nada assim que movimente esse mercado. Que assim, não, o Botafogo vai estar de novo ali, firme e forte para 2024. Eu acho que pode ser que daqui a um tempo, a janela tá começando agora. Sim. Pode ser que tenha jogadores ali no radar. Teve o Savarino em algum momento, mas parece que esfriou. Mas, cara, não sei o que esperar do Botafogo. Assim, teve um Twitter do John Textor há um dia que deu uma viralizadinha, que ele citou o tweet de um cara falando sobre o modelo de transferências do Botafogo. O rapaz foi o Ricardo Azambuja, que falou aqui no Twitter. Ele falou, abre aspas aqui pra ele, tá? É preciso sempre ter em mente que o Botafogo está tentando quebrar o fluxo mais usual das transferências de jovens sul-americanos para a Europa. O futebol brasileiro sempre falhou em achar os maiores talentos sul-americanos antes de eles serem prospectados pelos europeus. E aí o John Textor citou esse tweet e botou assim, finalmente alguém disse isso. Então, pelo que parece, o John Textor está tentando investir no Botafogo em atletas mais jovens, do mercado sul-americano, para que eles não vão direto para a Europa, mas sim consigam desempenhar um bom futebol aqui no futebol brasileiro. Até porque o futebol brasileiro está se fortificando muito, tá? A gente vê, conforme o passar do tempo e essas épocas mais recentes, a quantidade de jogador estrangeiro, jogador qualificado, até de mais idade, já consagrado, que vem para o futebol brasileiro, seja para encerrar a carreira, seja para tentar alguma coisa. O próprio Payet, teve Soares, enfim, teve muita gente. Fala-se de um possível retorno do Coutinho aqui para cá, que apesar do Coutinho já não estar vivendo um bom momento, é um jogador que, enfim, esteve no ápice do futebol mundial na Europa, né? Teve no Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique. Então esse movimento do John Textor é interessante, de tentar fortificar o futebol brasileiro com peças sul-americanas. Mas é isso, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele enfraquece o Botafogo, que está aqui no Brasil, no futebol sul-americano, em vendas que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, vai pegar futebol sul-americano, jogadores igual quem? Segovinha, que é o camisa 10 do Botafogo, que fez 0 gols e 0 assistências. Deu uma assistência, eu acho. 0 gols e uma assistência. E teve uma música marcante, né? Que a gente não pode nem cantar aqui, porque é um pouco a melhor música ficou a paródia. Ficou a paródia. Mas, cara, enfim, é uma situação complicada do Botafogo, né? Complicado, o John Textor já tá se envolvendo em algumas situações desde a temporada passada, com toda aquela situação do Edinaldo, de corrupção, acusou a CBF de interferir diretamente no título do Palmeiras, etc, etc.